Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Fico muito feliz que você esteja aqui comigo mais uma vez. E se é a sua primeira vez, que bom ter você chegando agora. Sabe, cada vídeo que faço é uma oportunidade de dividir algo que faz a gente pensar, refletir e, quem sabe, enxergar a vida de um jeito novo. Então pegue um café, se acomode e vamos juntos nessa jornada. Pergunta 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Essa é a pergunta que muitos fazem quando a dúvida bate a porta. Queremos provas, evidências, algo concreto. E o Espiritismo nos aponta um caminho que está mais perto do que imaginamos. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para te explicar o que é um axioma, você sabe? Axioma é uma verdade tão evidente que não precisa de demonstração. É um ponto de partida lógico. Por exemplo, o todo é maior que a parte. É um axioma. Não é efeito sem causa. É um axioma fundamental para entendermos Deus. Tudo que existe, tudo que se manifesta é um efeito. E se é efeito, obrigatoriamente existe uma causa que o produziu. Vou te dar alguns exemplos. Exemplo 1. Imagine que você está caminhando pelo deserto e encontra um relógio funcionando na areia. Alguém diria, isso surgiu do nada, por acaso? Impossível. O relógio tem engrenagens, tem precisão, um propósito. Ele prova a existência de um relojoeiro inteligente. O universo é infinitamente mais complexo que um relógio. A criação é a prova da existência do Criador. Uma biblioteca imensa, com milhões de livros. Ninguém acredita que uma explosão numa gráfica criou todas aquelas histórias, frases e letras ordenadas. Cada livro tem um autor. O universo é essa biblioteca, e cada ser, cada lei natural, é um livro com a assinatura de Deus. O DNA humano, por exemplo, é um livro com 3 bilhões de letras químicas perfeitamente desordenadas. Acaso? Não, inteligência suprema. O ar que respiramos. Nós não vemos o ar, mas sentimos seus efeitos. O vento, a respiração, o oxigênio que nos mantém vivos. Ninguém nega a existência do ar por não vê-lo. As provas estão nos efeitos. Com Deus é a mesma coisa. Não o vemos, mas vemos e sentimos os efeitos da sua criação por toda parte. A vida, a ordem cósmica, a consciência moral, a criação é a respiração visível de Deus. Aí você me pergunta, por que essa resposta é tão importante? Porque ela é uma fé raciocinada, ela usa Deus como causa primária e é uma ciência e fé que se encontram. Então vamos por partes. Fé raciocinada. O Espiritismo, ele não pede creia porque sim. Ele diz, use sua razão, observe a natureza e sua própria lógica o levará a Deus. É um convite a pensar, não aceitar cegamente. 2. Deus como causa primária. Tudo que é obra do homem tem uma causa humana, certo? Mas o universo, a lei, as leis da física, a vida, a consciência não são obra do homem. Quem é a causa? Essa razão responde. A causa primária de todas as coisas. Deus. Ciência e fé se encontram. A ciência investiga os efeitos e as leis do universo. A fé espírita fecha a equação. Se há leis perfeitas e ordem, há um legislador. A pergunta, Deus existe? Se transforma em, como poderia Deus não existir? Agora, se você quiser, eu vou te dar alguns insights para reflexão. A dúvida não é inimiga da fé. A dúvida sincera que busca respostas é o caminho para a fé verdadeira. Deus não se escondeu. Ele se revela na grandiosidade da Via Láctea e na delicadeza de uma flor. Pedir provas a Deus é como um peixe pedir provas do oceano. Nós estamos imersos na criação. A prova está em tudo. A prova da existência de Deus está no princípio lógico que não é efeito sem causa. A criação é o efeito visível, Deus é a causa invisível, mas absolutamente real.
Agora que entendemos onde encontrar a prova da existência de Deus, na lógica, na natureza e em tudo que nos cerca, surge uma outra questão, que mexe com a nossa compreensão do universo. Será que Deus criou o universo por acaso ou existe um propósito, uma intenção divina por trás de tudo? Será que a criação tem uma finalidade? Então vamos para a próxima pergunta. Pergunta 5. Que conclusão podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? A de que Deus existe. De onde lhes viria esse sentimento se repousasse sobre o nada? É ainda uma consequência do princípio de que não é efeito sem causa. Que conclusão podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? Já reparou que em qualquer cultura ou época, o ser humano olha para o céu e busca algo superior? Esse impulso universal não é por acaso. O Espiritismo nos mostra que ele é uma prova viva dentro de nós. Vou te explicar o que é um sentimento intuitivo. Intuição é aquele saber interior que não depende de aprendizado ou raciocínio, certo? É uma percepção direta da alma. O sentimento intuitivo da existência de Deus é essa voz silenciosa, presente em todos os povos que sussurra: há algo maior. Eu estou sentindo que tem algo maior aqui. E se esse sentimento existe em todo ser humano, ele também é um efeito. E se é um efeito, precisa de uma causa real. Eu vou te dar alguns exemplos, assim como nas perguntas anteriores. Exemplo 1. A fome e o alimento. Todos os seres humanos sentem fome. Esse sentimento universal não existiria se não houvesse alimento no mundo. A fome é o efeito, o alimento é a causa. Do mesmo modo, se existe em todos os nós a fome de Deus, o impulso natural de buscar o transcendente, é porque Deus existe para saciar essa busca. Um sentimento universal não pode repousar sobre o nada. Exemplo 2. A sede e a água. Ninguém ensina um bebê a ter sede. É um instinto, uma intuição do corpo. A sede prova a existência da água. Se não houvesse a água, a sede seria uma crueldade inútil da natureza. O sentimento intuitivo de Deus é a sede da alma. Se esse sentimento existe, é porque existe a fonte que pode saciá-lo. O amor materno e o filho. Em todas as culturas, a mãe sente um amor protetor pelo filho. Esse sentimento não é uma invenção, é uma força que garante a sobrevivência. Se Deus não existisse, o sentimento universal de busca pelo divino seria um erro de fábrica coletivo da humanidade. Seria ilógico. A causa desse sentimento é a existência real de Deus. E por que essa pergunta é fundamental? Deus está entre nós. A prova da existência de Deus não está só fora, na criação, está dentro, na nossa própria constituição espiritual. É a fé inata. Universalidade como evidência. Em todas as tribos, nações e eras, a ideia de um ser superior aparece. Se fosse uma ilusão, por que ela é tão universal? O princípio de causa e efeito responde: essa ideia universal precisa ter uma causa universal. O nada não pode gerar um sentimento. Se Deus não existisse, o sentimento da sua existência seria um efeito sem causa. Seria um sentimento sobre o nada, o que é um absurdo. A existência do sentimento é, por si só, a prova da existência daquele que o inspirou. A intuição é a voz de Deus falando baixinho na nossa alma. Basta fazer silêncio interior para ouvi-la. Você nunca está realmente sozinho. O sentimento de que há algo mais é a lembrança da nossa origem divina. Se a busca por Deus é universal, então encontrar essa resposta é o destino natural de todo ser humano. O sentimento intuitivo da existência de Deus presente em todos os homens é a prova interior. Esse sentimento não pode repousar sobre o nada. Ele é o efeito cuja causa é a existência real de Deus. Se esse sentimento intuitivo nos mostra que Deus existe, surge uma pergunta ainda mais profunda. Será que podemos compreender a natureza íntima de Deus? Ou existe algo sobre Deus que está eternamente além da nossa capacidade humana de entender? É isso que a gente vai entender na próxima pergunta.
O sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas? Será que acreditamos em Deus só porque nos ensinaram isso desde crianças? Se fosse apenas um condicionamento cultural, o que aconteceria com quem nunca recebeu esse ensinamento? A resposta dos espíritos derruba essa objeção com uma lógica implacável. Se fosse assim, por que vossos selvagens teriam também esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal. Somente existiria naqueles que tivessem recebido esse ensinamento, como acontece com os conhecimentos científicos. Vou te explicar o que é um sentimento inato versus conhecimento adquirido. O conhecimento adquirido é tudo aquilo que a gente aprende por ensino, cultura ou estudo. Seriam matemática, idiomas, lei de trânsito. Ninguém nasce sabendo álgebra. Já o sentimento inato é aquilo que nasce com a gente, que faz parte da nossa natureza espiritual. A fome, a sede, o instinto de sobrevivência e a intuição de Deus. Se a ideia de Deus fosse ensinada, apenas os povos que receberam esse ensino a teriam. Mas não é isso que a história mostra. Vou te dar alguns exemplos. Exemplo 1. O selvagem e o raio. Um indígena isolado que nunca teve contato com religião organizada olha para um raio cortando o céu e sente: há algo maior que eu, algo poderoso. Ele não aprendeu isso com ninguém. De onde veio esse sentimento? Não foi da educação, foi da intuição. É a alma reconhecendo o Criador na criação, mesmo sem saber seu nome. A álgebra e o medo do escuro. A álgebra é um conhecimento adquirido. Se uma criança for à escola, nunca for à escola, aliás, ele jamais vai saber álgebra. Agora, o medo do escuro é quase universal. A criança não aprendeu a ter medo, ela já traz isso consigo. Assim é o sentimento de Deus, não se aprende na escola, ele brota naturalmente. A educação pode refiná-lo ou distorcê-lo, mas não pode criá-lo do zero. O bebê e o colo da mãe. Um recém-nascido não sabe falar, não tem cultura, não recebeu ensino. Mas ele sente segurança no colo da mãe. Ele sabe intuitivamente que existe alguém que o protege. O sentimento da existência de Deus é essa memória espiritual. A nossa alma, recém-chegada à vida terrena, ainda se lembra do que vem de uma fonte maior. A educação terrena não criou isso. Ela apenas dá nomes a formas a esse impulso. E por que essa distinção entre inato e adquirido é tão importante? Universalidade como prova. Todos os povos, em todos os tempos, mesmo os mais isolados, desenvolveram alguma noção do sagrado. Se fosse fruto de ensino, isso seria impossível. A universalidade do sentimento comprova sua origem divina. A alma não é uma folha em branco. O Espiritismo ensina que somos espíritos encarnados. Não somos corpos vazios esperando programação. Trazemos conosco uma bagagem inata, e a intuição de Deus é mais fundamental delas. Educação refina, não cria. A educação religiosa pode nos dar conceitos, nomes, histórias, mas o sentimento bruto, a certeza íntima de que Deus existe, é anterior a qualquer aula. É o selo do Criador na criatura. Vou te dar alguns insights. Você não acredita em Deus porque te ensinaram. Você acredita porque sua alma reconhece sua origem. O ensinamento só despertou o que já estava aí. Mesmo um ateu mais convicto, no fundo da alma, trava um diálogo com o infinito. Negar Deus é, muitas vezes, um ato da vontade, não da intuição profunda. Respeitemos a fé simples dos selvagens. Eles têm a intuição pura de Deus, sem os filtros e complicações da cultura. O sentimento da existência de Deus não é fruto da educação, é inato e universal. Se fosse apenas ensinado, apenas quem o aprendesse o teria, mas até os selvagens o possuem. Então, está claro, o sentimento de Deus é inato, é a voz da nossa alma. Mas isso nos leva a uma nova questão que mexe com a própria essência do que Deus é. Será que podemos conhecer a natureza íntima de Deus ou existe algo no mistério divino que estará para sempre além da nossa compreensão humana? Vamos ver na pergunta 7.
Poderemos encontrar a causa primária da formação das coisas, as propriedades íntimas da matéria? A ciência estuda os átomos, as leis da física, as forças fundamentais do universo. Mas será que essas propriedades íntimas da matéria explicam a origem de tudo? Ou estamos apenas olhando para o meio da corrente e não para a nascente do rio? A resposta dos espíritos nos empurra para a pergunta que realmente importa. Mas então, qual teria sido a causa dessas propriedades? Sempre é preciso uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Explicando para você o que seria a causa primária e as propriedades íntimas da matéria. As propriedades íntimas da matéria é tudo aquilo que a ciência descobre: gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares e a carga das partículas. Elas explicam como as coisas funcionam, mas não explicam por que funcionam assim, nem quem determinou que fosse assim. A causa primária é a origem absoluta, a inteligência anterior à matéria que estabeleceu essas leis. É a diferença entre o motor do carro e o engenheiro que projetou. Vou te dar alguns exemplos. O motorista e o carro. Um carro anda porque tem motor, combustível e rodas. Essas são as propriedades íntimas do automóvel. Mas se alguém perguntar por que esse carro está se movendo agora, a resposta, porque o motor está funcionando, é a verdadeira, mas incompleta. A causa primária do movimento é o motorista, que decidiu ligar o carro e pisar no acelerador. As propriedades da matéria são o motor do universo. Deus é o motorista. O computador e o programador. Um computador processa dados porque tem circuitos, transistores e um sistema operacional. Essas são as suas propriedades íntimas, mas essas propriedades não surgiram sozinhas. Alguém as programou, alguém escreveu o código. Atribuir a existência do software às propriedades do silício é um erro. O silício é o meio, não a causa. A matéria e suas leis são o hardware e o software da criação. Deus é o programador supremo. A onda e o oceano. A onda existe, tem força, tem forma. Podemos estudar suas propriedades, altura, velocidade, frequência. Mas a onda não é a causa de si mesma. Ela é um efeito do oceano, do vento, da gravidade da lua. Dizer que o universo se formou pelas propriedades da matéria é como dizer que a onda se formou pelas propriedades da onda. Fica-se girando em círculos. Sempre se chega à necessidade de uma causa primária fora e anterior à matéria. E por que essa pergunta é um divisor de águas no raciocínio sobre Deus? A cascata de causas. Toda propriedade da matéria que a ciência descobre é um efeito. A gravidade é um efeito. De onde veio a gravidade? Das leis do universo. E de onde vieram as leis? Das condições iniciais do Big Bang. E de onde vieram essas condições? A ciência chega a um limite. O espiritismo oferece a resposta além desse limite. A causa primária inteligente. Tomar o efeito pela causa. É a falácia de explicar a origem do fogo pela propriedade de queimar da madeira. Mas quem criou a madeira e lhe deu a capacidade de queimar? A matéria não pode ser a causa da matéria. Deus não é uma hipótese tapa-buraco, é a conclusão lógica da cadeia de causas. Se tudo que existe é efeito, a existência da causa incausada, Deus, é uma necessidade racional. Vou te dar alguns insights, novamente. A ciência é magnífica para responder ao como, mas a pergunta, por que existe algo em vez de nada, continua sendo a mais profunda de todas. Cada descoberta científica, em vez de afastar Deus, revela a complexidade e a inteligência da causa primária. Quanto mais fundo vamos na matéria, mais sublime fica a criação. Somos convidados a ser como crianças que, a cada resposta, por quê? Perguntam de novo por quê até chegar à única resposta final: Deus. As propriedades íntimas da matéria não são a causa primária, pois são elas mesmas efeitos. Toda a cadeia de efeitos nos remete inevitavelmente a uma causa primária inteligente,
Deus. Então fica claro que a matéria e suas leis não explicam a origem de tudo, apenas nos mostram a engenhosidade da causa primária. Mas essa conclusão nos leva a uma nova reflexão. Será que podemos compreender a natureza íntima de Deus, ou o Ser Supremo é um mistério que está eternamente além da nossa inteligência limitada? Vamos ver na pergunta 8. O que pensar da opinião que atribui à formação primária uma combinação acidental e imprevista da matéria, ou seja, o acaso? Muita gente acredita que o universo, a vida, a consciência, são frutos de um sorteio cósmico. Mas será que o acaso tem poder criativo? Será que ele pode explicar a ordem, a beleza e a complexidade que vemos? A resposta dos espíritos é direta e devastadora. Outro absurdo: que homem de bom senso pode conceber o acaso como ser inteligente? E além de tudo, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e objetivos determinados, e por isso mesmo poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Uma casa inteligente não seria mais um acaso. Um acaso não é uma força, não é um poder, não é uma entidade. Acaso é apenas um nome que damos para nossa ignorância sobre as causas de um evento imprevisto. Se você joga um dado e ele cai no 6, não foi o Deus acaso. Foi uma combinação de força, ângulo, gravidade e atrito que você não controlou. O acaso não produz nada, ele é nada, como nada poderá criar tudo. Vou te dar alguns exemplos simples. A explosão na gráfica. Imagina uma gráfica explodir. A tinta voa pelos ares, o papel se espalha, as letras metálicas são lançadas ao vento. Aquela bagunça. Qual a chance de, ao cair no chão, tudo se organizar perfeitamente, formando uma enciclopédia completa com capítulos, índices e páginas numeradas? Nenhum homem de bom senso acreditaria nisso, né? O corpo humano é infinitamente mais complexo que uma enciclopédia. Atribuí-lo ao acaso não é fé, é ingenuidade. O smartphone no deserto. Você caminha pelo deserto e encontra um smartphone novinho funcionando com tela, câmera e aplicativos. Alguém diria: olha que sorte! A areia, o vento e o calor se combinaram acidentalmente e formaram esse aparelho? Claro que não. O smartphone tem design, propósito, inteligência embutida. Ele prova a existência de engenheiros e programadores. O olho humano, com sua retina, íris e nervo óptico, é uma câmera biológica muito superior. Não é acaso, é projeto. Exemplo 3. A orquestra sem maestro. Imagine uma orquestra com 100 músicos, cada um com seu instrumento, mas sem maestro e sem partitura. Alguém grita: toquem o que quiserem. O resultado seria um caos sonoro, não é? Agora imagine esse caos por acidente produzir a 9ª Sinfonia de Beethoven. Impossível. A harmonia do universo, as órbitas planetárias, as leis da física, as estações do ano, é uma sinfonia perfeita. Existe um maestro. O acaso é cego e surdo, não rege, destrói. Por que a ideia do acaso criador é considerada um absurdo pelo espiritismo? Inteligência exige causa inteligente. Tudo que tem ordem, propósito e complexidade funcional carrega a marca da inteligência. O acaso, por definição, é a ausência de propósito. Como sem propósito poderia gerar propósito? O acaso não existe como força ativa. Ela é uma abstração, uma palavra vazia. Dizer foi o acaso é não dizer nada, é como explicar o voo de um avião pela sorte. O acaso não é um ser, não age, só a inteligência age com direção. A harmonia revela determinação. Leis naturais, constantes e universais que permitem a vida e a evolução revelam uma programação prévia.
O universo não é um amontoado caótico, ele tem direção, e a direção pressupõe um diretor. O acaso é a desculpa favorita de quem quer negar a inteligência divina sem admitir o absurdo lógico. Toda vez que você contempla a perfeição de uma flor, de um olho ou de uma galáxia, está olhando para a assinatura de Deus. O acaso não sabe escrever. Crer no acaso criador exige muito mais fé cega do que crer em Deus. No fundo, é uma crença no poder mágico do nada. Atribuir a formação do universo ao acaso é um absurdo. O acaso é nada, e o nada não cria, não ordena e não produz inteligência. A harmonia universal revela um poder inteligente, Deus. Já vimos que o acaso não pode ser o criador. Mas se Deus é a causa inteligente de tudo, será que podemos conhecer a natureza íntima desse ser supremo, ou ele está além da nossa compreensão humana? Próxima pergunta, 9. Onde é que se vê na causa primária a manifestação de uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Já provamos que Deus existe, mas como saber se essa causa primária é realmente inteligente? E mais, como ter certeza de que é uma inteligência superior a tudo que conhecemos? A resposta está bem diante dos nossos olhos. Tendes um provérbio que diz: pela obra reconhece-se o autor. Pois bem, olhai a obra e procurai o autor. É o orgulho que causa incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima dele. É por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência por suas obras, como nenhum ser humano pode criar o que a obra produz. A causa primária é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa, e quanto mais grandioso for o que ela realize, maior deve ser a causa primária. É essa inteligência superior que é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome que o homem lhe queira dar. Te explicando que o que pela obra reconhece-se o autor. Esse provérbio é uma chave lógica universal. Não precisamos ver o Michelangelo para saber que a Pietà é obra de um gênio. A escultura grita a inteligência de seu criador. Do mesmo modo, não vemos Deus, mas vemos sua obra, o universo. E a obra é tão grandiosa que existe um autor à sua altura. Quanto maior e mais complexa a obra, maior e mais inteligente deve ser o autor. Vamos para alguns exemplos. Exemplo 1. A formiga e o arranha-céu. Uma formiga olha para um arranha-céu e pensa: isso é grande demais para ter sido feito por formigas. Ela reconhece pela obra que o autor é superior a ela. Nós, seres humanos, construímos arranha-céus, mas podemos criar uma galáxia? Uma semente que se transforma em árvore? Um batimento cardíaco? Pela grandiosidade da obra universal, reconhecemos: o autor é infinitamente superior a nós. O robô e o engenheiro. A inteligência humana criou robôs que dançam, calculam e até conversam. Mas nenhum robô pode criar outro robô do zero, sem programação humana. E nenhum ser humano pode criar uma célula viva do nada. Se a nossa inteligência, que é limitada, já produz obras impressionantes, imagina a inteligência que nos criou, que criou o cérebro com o qual pensamos. A obra humana é um microefeito. A obra divina é um macrocosmo. O autor do macrocosmo é a inteligência suprema. O orgulho como venda. O texto diz que é o orgulho que causa incredulidade. Imagina um personagem de videogame que, por ser muito habilidoso dentro do jogo, começa a negar que exista um programador. Então ele diz: eu me movo, eu penso, eu venço. Não há ninguém acima de mim. Sou absurdo, não é? O personagem só existe por causa do programador. Assim é o ser humano orgulhoso. Ele desfruta da inteligência que recebeu e a usa para negar a fonte que concedeu. Porque essa pergunta é o ápice do raciocínio sobre a existência de Deus. A regra da inteligência.
Medimos a inteligência de alguém pelo que ela é capaz de produzir. Uma pintura medíocre revela um pintor medíocre. O universo, em sua complexidade, beleza e precisão, é a maior obra concebível. Logo, existe o maior autor concebível. O paradoxo do orgulho humano. O homem usa a inteligência que não criou para negar a existência da inteligência que a criou. É como usar a luz do sol para negar a existência do sol. A incredulidade muitas vezes não é falta de provas, é vontade de não se submeter a nada superior. Deus tem muitos nomes, uma única realidade. A observação final é um convite à humildade e à universalidade. Chame de Deus, Alá, Brahman, causa primária, arquiteto do universo, o nome não importa. O que importa é reconhecer que a obra tem um autor inteligência suprema. Cada pôr do sol, cada criança que nasce, cada estrela no céu é um convite. Olhe a obra e o encontre o autor. O orgulho é um teto baixo que nos impede de ver o infinito. A humildade é a janela que se abre para Deus. A sua inteligência é uma faísca da inteligência suprema. Usá-la para negar sua origem é apagar a sua própria luz. Vemos a manifestação de uma inteligência suprema da grandiosidade da obra universal. Pela obra, reconhece-se o autor. Nenhum ser humano pode criar o cosmos, logo, a causa primária é uma inteligência infinitamente superior à humanidade. E com isso, a gente encerra por hoje. Mas tem uma coisa que eu não falei aqui, porque merece um momento só para ela. No próximo vídeo, eu vou revelar uma perspectiva diferente sobre um tema clássico. E acredita, ela vai te fazer repensar algumas certezas. Vale muito a pena esperar, então já se prepara, ativa as notificações e até um próximo encontro.